Aleluia, 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 aleluia. Boa noite, pessoal. Vim aqui hoje para estar falando um pouco da minha melhor história para vocês, a história que marcou minha vida e que deu dois rumos para ela, né? Vou falar da minha história em que eu encontrei o meu Deus, o Deus que me proporcionou uma nova vida, e de como que foi esse início da minha nova história, né? Até porque agora ainda estou no começo dela e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês de como foi. Bom, quando eu tinha por volta dos 14 anos, eu era um jovem que tinha muitos amigos, que gostava muito dos amigos, só que basicamente a minha felicidade estava em ser aceito por outras pessoas, né? E sempre buscando ser o mais popular, sempre buscando ter uma posição de destaque, sendo amigo dos caras mais populares da escola. E eu percebia que isso não preenchia, era muito vazio. Então certas vezes eu tinha umas crises existenciais, né? Do que é a vida, por que eu estou aqui, de onde que eu vim, para onde que eu vou. E eu comecei a me perguntar. E bem nessa época, Deus mandou uma pessoa maravilhosa para mim, para estar sendo o porta-voz dele, que foi a minha irmã, né? A minha irmã, ela começou a frequentar uma igreja aqui em Bragança também, a igreja presbiteriana, começou a frequentar os cultos dos jovens lá, até porque antes disso a minha mãe já começou a ir lá, começou a levar ela. Eu sou de uma família tradicionalmente católica, então, assim, era mais cumprir ritos e não tinha esse contato íntimo com a palavra de Deus, né? Até porque quando a minha irmã começou a me discipular, ela começou aí, ela viu que ela tinha um tesouro para dividir e ela começou a me discipular, a investir na minha vida. Começamos a conversar de noite no quarto, ela começou a falar sobre a gente não ser o centro das nossas vidas, mas ser Deus o centro das nossas vidas. Eu comecei a me questionar por que disso. Será que existe mesmo um Deus atrás de tudo isso? E aos poucos eu fui entendendo que existe, fui vendo que realmente a vida não tem sentido, a vida é um constante correr atrás de um vazio. Se você não tem um Deus por trás de tudo isso. Para o governador, vote Lucas Cabanas. 9,6 é o meu número. Se você quer muitas bíblias pela metade do preço, quase de graça, vote em mim. Se você quer CDs do altares pela metade do preço, vote em mim. Se você quer, sabe o que mais? Mensagens do GC, de imediato, logo após o culto, vote em mim. Lucas Cabanhas para governador. Graças a Deus eu comecei a dar valor para isso, me tornei um católico ativo. Minha família, basicamente meu pai é um católico muito ativo, ele é um católico muito ativo, né? E ele começou a me levar nas missas, e eu fiz primeira comunhão, fiz tudo, participei de acampamentos católicos, e eu comecei a me questionar por que tinha que ser daquela forma, um ritual, se era mais um ritual, se era mais uma questão social de ir para a igreja, ou se era uma prática de vida, algo que eu acreditava, e essa minha crença nisso me fazia ir naquela missa. E eu comecei a me questionar por que de certas coisas, e foi bem nessa época também que a minha irmã estava falando, me ensinando mais sobre a palavra de Deus, e eu comecei a perceber que tinham certas coisas que eram contraditórias, mas mesmo assim eu comecei a namorar uma garota, namorei essa garota, daí eu vi que o tempo passou 2 anos e meio, eu vi que a minha felicidade estava pautada em cima dessa pessoa,
Mas graças a Deus, um dia na minha cama também, eu falei para Deus assim: Deus, se for da tua vontade, tira essa pessoa da minha vida. E Ele tirou. Depois de uma semana, um mês, Ele tirou. E foi uma coisa muito dura para minha vida. Eu sofri cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas graças a Deus eu permaneci firme na fé. Muitas vezes eu tive vontade de desanimar. Por que Deus me deixou nessa situação? Eu perguntava, eu ficava bravo com Ele mesmo. Era uma relação verdadeira que eu estava tendo com Ele. Por que Ele estava permitindo aquilo? Esquecendo do passado, esquecendo daquilo que eu perguntei para Ele, que eu falei para Ele tirar, se fosse da vontade dEle. Ele tirou. Mas mesmo assim eu estava sofrendo muito. Então eu comecei a ver que Ele estava querendo ter um relacionamento comigo, que Ele estava querendo ser a prioridade na minha vida e não pessoas, circunstâncias. E foi assim que, graças a Deus, graças a Ele, a misericórdia dEle, hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né? Para dar uma resumida, eu tenho pouco tempo. No Paracleses de 2009 foi quando eu falei: ó Deus, realmente eu quero seguir com o Senhor, não quero ir mais sozinho, não quero mais por mim mesmo, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Espero ser alguém digno de ser chamado de teu filho. Entreguei minha vida para Jesus, mas entreguei minha vida para Jesus com uns 14 anos, né? Mas foi aí que eu decidi. Então, basicamente, resumindo, foi mais ou menos essa a minha história de vida. Hoje eu estou tendo o grande privilégio de estar falando para vocês sobre essa decisão que eu tomei, a melhor decisão da minha vida, a decisão que deu 2 rumos, corta esse. A decisão que me fez escolher pelo melhor, e hoje eu estou aqui falando para vocês. Olho a vida diferente hoje, numa perspectiva diferente, graças a esse Deus maravilhoso, graças a Jesus que veio até a minha vida e me deu uma nova oportunidade. Valeu. Para deputado estadual. Não. Para deputado federal. Não. E aí, deputado? Para deputado. Vote. Lucas Bebum 5151. Para a liberalização do vinho de verdade na Santa Ceia. Vote. Lucas Bebum, deputado 5151. Se eleito, colocarei o vinho de verdade. PVV. Partido da Videira Verdadeira. Olá, cidadão e cidadã brasileiro. Hoje estou aqui para mostrar as minhas propostas. E eu quero ser o seu senador. Porque eu, como médico, deixarei você sem a dor. Entendeu? E meu número é 911 ou 911. Vote em mim, 911. Eu sou do partido bom. Um bom partido, certo? Vocês concordam comigo? Um bom partido. E minha proposta de governo é: eu vou curar o seu coração, curar a sua dor de cabeça, curar a sua dor de cotovelo que vocês devem ter. E dessa forma eu também poderei ouvir melhor as suas reclamações, os seus problemas. E como eu irei ouvir os seus problemas? Simples. Com o meu estetoscópio, ouvirei os seus problemas. Eu também poderei enxergar melhor os seus problemas. Gente, eu quero ser o seu senador. Eu prometo ser o melhor senador que o Brasil já teve. Vote em mim. Número 911. Lucas House.